serviços secretos sabem, conhecem até estrangeiros que vieram das suas terras, só trouxeram uma mochila, mas também estão a explorar. E depois nós queremos atribuir isso à polícia, queremos atribuir isso ao Ministério dos Recursos Minerais, mas esse é um problema maior. O problema é maior. Estamos a falar dos que morreram próximo de Luanda. Há muitos que estão a morrer, né? No Bié, estão a morrer em Cabinda, estão a morrer na Huila. Quer dizer, é um problema sério que nós, de facto, não temos segurança. Se fores às Lundas, veja que nas Lundas, aquilo A que... tónica do garimpo de diamantes. Sim, senhor. Aquilo que fez com que as Lundas fosse, sobretudo a Lunda Norte, fosse chamada a Cidade Verde, era o diamante. E a Diamang, nós dissemos que em 50 anos fizemos mais do que o Colônia, mas é falso, é mentira. Porque a Diamang, por exemplo, dava vida condigna a todas aquelas pessoas que viviam circunvizinhas aos campos de exploração. A Diamang não precisava de aviões para levar o frango. Havia lá, digamos assim, a criação de animais. Há quem diga, falando com os filhos da terra, que a maior reserva da criação de gado em todas as espécies se encontrava nas Lundas. E as Lundas ajudaram a construir o Porto do Lubito, mas hoje aqueles que estão a explorar diamante vivem de quê? O meu amigo politólogo disse que não é uma questão de miséria, porque estão lá funcionários públicos. São esses funcionários públicos miseráveis que é professor, trabalha segunda e terça, depois os outros dias tem que ir cavar. Isto não é pobreza, isto é mesmo miséria. A culpa deve ser atribuída apenas ao Estado. Muito bem, Carlos Rosado de Carvalho, como eu disse inicialmente, já nos habituou com os seus preciosos números, mas a intervenção de Vitorino Catumbela de Sá levanta a questão sobre quem protege ou promove, afinal de contas, a atividade de garimpo. É do partido. Ninguém devia estar acima da lei. Ninguém devia estar acima da lei. Mas a nossa intendente sabe que, de facto, há ordens dadas por certos chefes que suplantam todas as leis, aquelas que existem e aquelas que estão por existir. É por esta razão que, de facto, vamos vivendo essas situações, porque a ordem do chefe vale muito mais se comparada aos regulamentos, se comparada a outras coisas. Eu tenho dito, em relação à polícia e às forças armadas, um polícia, e está aí a intendente que me contraria, um polícia, entre cumprir aquilo que está na Constituição, já e agora, e cumprir a ordem do chefe, tem que cumprir primeiro a ordem do chefe. Porque temos muita gente que foi despromovida, temos muita gente que foi mandada para lugares inóspitos por não terem cumprido uma determinada ordem do chefe. Mesmo que violando a lei. Não, essa questão de que não se cumpre lei, não se cumpre ordem mal dada, minha querida, dou-lhe um exemplo, desafio-lhe para fazer um exercício para ir desautorizar o seu chefe que te manda. Quando te deres por conta, já está aí despromovida. E vais correr atrás, o próprio chefe é que tem um poder. Por que é que nós estamos nesta situação? Dr. Jaime disse que, de facto, viu as caras daqueles que promovem. E hoje também muitos vão procurar a cara do Dr. Jaime, vão dizer, é mesmo ele que de facto está descontente também com esta situação. De facto, tem toda a razão, Dr. Jaime. Tem toda a razão. Lá onde há procurador, o procurador que devia ser o garante da legalidade, recebe uma viatura de um garimpeiro, este procurador vai garantir qual legalidade? Já garantiu o pão dele, já garantiu a boa condição dele. O famoso IBAN. É o famoso... É isso que eu queria dizer. É o famoso IBAN, de facto, é o famoso IBAN. E nós temos essa situação. O polícia que está no terreno, a sua patente, e o seu poder, e perguntavas muito bem, será que há mesmo força? As forças da ordem têm mesmo força para se contrapor? A intendente devia, assim com simplicidade, usar as palavras do governador do Zaire, quando da questão do contrabando de combustível. Sim, senhora, que é responsável enquanto aquele gestor da província, de todos os órgãos de defesa e segurança. É o responsável lá. Mas ele disse ao senhor presidente, os contrabandistas têm força. Têm força mais do que o meu homem aqui do SINS, mais do que o meu homem da Polícia Nacional,
mais do que o meu homem da procuradoria, os contrabandistas têm força. Vais, por exemplo, falou-se da questão do ambiente. Vais no Alto Catumbela, a celulose tinha uma floresta. Aquilo foi totalmente, hoje aquilo está totalmente destruído. O documento veio de onde? Veio de Luanda. O SOBA, nem o SOBA, nem o administrador, nem uma outra pessoa tiveram conhecimento. Então, nós somos um país onde a lei é de facto esquecida, é colocada de lado. O meu politólogo, meu irmão Andrade, falou Alfredo Dalla falou da questão do antropocentrismo. De facto, indo à etimologia dessa questão do antropocentrismo, é colocar o homem no centro de todas as coisas. Sim. Será que nós colocamos o homem no centro de todas as coisas? Nós temos pessoas que querem ocupar tudo. Querem vedar dos Ramiros até Benguela. Querem vedar, tudo lhes pertence, mas tudo isto para o seu próprio interesse. Mas o maior problema é mesmo este, de termos procuradores, comandantes provinciais, comandantes municipais, esses quando recebem também ordem dos seus chefes, que vão protegendo os camanguistas ou então esses que fazem o garimpo ilegal. Os garimpeiros, como dizem. A própria tomada de consciência de que em Angola temos garimpeiros ilegais devia nos levar a um grande desafio. Muito bem. O que é que estamos a Só para fazer? corrigir, As tarefas... o garimpo já é ilegal, não é preciso dizer garimpo ilegal. É uma atividade ilegal. Bom, mas o pleonasmo No nosso também- ordenamento o jurídico. pleonasmo também existe, meu irmão. Os que inventaram português colocaram pleonasmo. Então, isso também existe. Salvo se depois tivermos que retirar. Mas para terminar, O simples Dr. facto Adson. de admitirmos o garimpo e dissemos, sublinhamos, houve uma lei para o combate do garimpo ilegal. As leis infecundas, aquelas esteiras, não servem para nada. E se admitimos que, de facto, no sítio X há este garimpo, e não é apenas um único local, então temos que ver que o Estado, de facto, que tem os seus órgãos que deviam ser competentes, está a ser totalmente incompetente. E a solução não passa em recrutarmos mais polícia. A solução, estou a repetir, passa na tomada de consciência daqueles que gerem a coisa de todos. Muito Amar o país. Quando não se ama um país, Patriotismo. os resultados também. Patriotismo. Vamos culpar o Ministério, vamos culpar a polícia, mas os que estão lá no terreno estão a comer. São os governadores provinciais, são os diretores de instituições de defesa e segurança, são os procuradores. Há procuradores que recebem propinas, recebem carros. E quem dá? É um estrangeiro. Eu participei numa reunião. Para terminar, por favor, Participei numa temos de reunião. ouvir o Carlos e o Sim, João, assim, João muito Sousa. rápido. Participei numa reunião com um senhor. E o senhor gabou-se. Você está me dever X, mas você me paga, o dinheiro não vai ficar para mim. O dinheiro vou remeter para o partido. É um estrangeiro. Isto é, quer dizer, é de chorar. É de chorar num país que devia ser normal. E vamos dizendo que temos instituições. Nós não temos instituições. E os garimpeiros, também os garimpeiros, se encontram nas próprias estruturas do Estado. Quem está com a mina da Camute hoje? Quem explora a Camute? Camuto. Camute, quem explora hoje? É o setor privado. É o setor privado. Pois, o termo está lá. É o setor privado. Retiramos das mãos de uma empresária, aquela que soube trabalhar, entregamos em pessoas que nós achamos que são aqueles que devem representar o setor privado. Vamos fragilizando as pessoas, potenciando as outras. Os garimpeiros, então, não são só aqueles que estão no Nambuangongo. Outros se encontram nas instituições do Estado, a auxiliarem os amigos, os primos, E as segundo primas. as suas próprias palavras, eles têm força, como disse o governador Como disse o governador, Muito bem. como Carlos disse o Aldo Carvalho, governador, por e favor, tomando agora contrapondo a palavra. aquilo que a minha colega de debate aqui está a dizer. As forças de defesa e segurança, a sua força depende também daqueles que têm a maior força. Uma Carlos força Carvalho, fragilizada. o atual modelo político angolano facilita com que estas questões ocorram? O facto de afirmarmos que garimpeiros, contrabandistas, enfim, têm forças, o nosso sistema atual Pois, favorece? eu no caso do garimpo não vi em concreto, mas no caso dos combustíveis, disseram que estavam envolvidas todos e mais alguma coisa, não é? Foi o general ministro Furtado. que saiu, não é? Disse que havia todo tipo de gente. Não, o presidente na Assembleia Nacional, Pois, no Estado da Mensagem sobre o Nação, Estado da Nação. sim, lamentou. Mas o presidente não devia lamentar, é o primeiro magistrado
devia ser ele a instruir a Procuradoria sabes que para prender os o próprios setor- contrabandeistas. Muito bem, ouvido o mineiro. Carlos Rosado. O setor mineiro é, por tudo aquilo que nós conhecemos, um setor muito apetecível, onde se faz muito dinheiro, não é? E, portanto, as pessoas que fazem as leis... Eu gostava, não sei se nós vamos conseguir fazer isso, Engenheiro Paulo, que é o seguinte: foi aprovada, agora recentemente, uma lei dos beneficiários efetivos, não é? Sim. O que é os beneficiários Cidadãos efetivos? anónimas. É nós sabermos quem está por trás Das das sociedades empresas. Das Agora, sociedades anónimas. agora o engenheiro Paulo disse que são privados. Aqui o Catumbela sugeriu que eram privados do MPLA, não é? Não sei se interpretei bem, mas sugeriu que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ver, temos que perceber quem são os últimos beneficiários, os beneficiários efetivos, para ver quem é que está por trás. Eu acredito, engenheiro Paulo, que vocês no Ministério dos Recursos Naturais já sabem Minerais, isso, não é? é. Porque quando vocês dão uma licença, não é? Vocês têm a obrigação de ver quem são as pessoas que estão por trás das empresas. E quando nós damos uma licença para explorar, temos que uma das coisas que nós temos que fazer é saber se a pessoa tem dinheiro para explorar. Eu não posso ir lá pedir uma licença e vocês darem uma licença quando eu não tenho dinheiro para explorar. E, portanto, isto também tem que ser feito. E nós sabemos que os influentes têm acesso às... Eu acredito mesmo que um dos problemas que nós temos na exploração de recursos naturais é a propriedade. Portanto, estão ainda a decidir quem é que vai ficar com os recursos naturais antes de nós sabermos. É a questão dos diamantes, o contributo. Eu mencionei. Os diamantes dão 100 milhões de dólares de receitas. Não é nada. E porquê que não é nada? Porque as pessoas que fazem as leis no Parlamento são as pessoas que são donas da empresa. Eu próprio vou-me tributar a mim. Eu não sei como é que é o ouro, mas também os níveis de tributação são níveis muito pouco... São níveis muito baixos. Se calhar temos que pensar em rever o regime de tributação desses setores. E tem que haver um equilíbrio. O regime fiscal é uma das razões que atrai ou não investidores. E, portanto, nós temos que ter isso em conta. Mas também temos que assegurar que o Estado tem as receitas que são próprias do Estado. João de Sousa. Agora, sim. só para terminar, depois eu vou dar mais números, mas só para terminar com este aqui, com o nosso... Alfredo O Dal. mais novo, o mais novo. Obrigado, Eu Eugênio. posso dizer o que mais quiser, novo que ele não é não o vai jovem. contrariar. Eu posso dizer o que tudo o que quiser, quiser. ele não vai contrariar. Então, É o para seguinte. terminar. Em Nambuangongo, no município, há 52 mil pessoas, mais ou menos. Desses indivíduos, 16.460 têm entre 5 e 18 anos de idade. Desses, quase 5.500 estão fora do sistema de ensino. Portanto, um em cada 3 habitantes de Nambuangongo estão fora do sistema de ensino. Segundo dados do próprio INE. Segundo dados do INE. É mais ou menos a média nacional. Nas idades que se calhar são mais As propensas. faixas etárias. Porque nós vemos muitas crianças até no garimpo, não é? Entre os 15 e os 18 anos, 46% estão fora do sistema de ensino. Portanto, não estudam, não trabalham. Quer dizer, não têm emprego. Vão fazer o quê? Vão fazer garimpo, não é? Filhos e E, garimpo. portanto, isto é da responsabilidade. É outra coisa. Ninguém diz, eu não digo, que não fez nada. Agora, não é Angola daqui para a frente. Esta questão da educação. Aliás, uma pessoa insuspeita, como o Carlos Feijó, disse recentemente que tem que se decretar o estado de emergência. Eu não sei se te lembras, Zacarias, não sei se foi contigo. Quando foi publicado, o censo foi dado à sexta-feira, eu no sábado aqui comentei isso, que o número de pessoas, de crianças entre os 5 e os 18 anos fora do sistema de ensino, duplicou de 2014 para 2018. Não sei se te lembras, eu até disse que Lembro-me, devia de retomamos haver na segunda-feira. um Conselho de Ministros de emergência para tratar destes números. Nós não vamos resolver o nosso problema enquanto nós não resolvemos esse problema da educação, que interfere na pobreza multidimensional e a saúde também. Eu não tenho aqui dados, mas em vez de andarmos a fazer esses hospitais de terceira geração a que os nossos dirigentes não vão, porque eles tratam-se todos fora, nós devemos fazer, se calhar, unidades de saúde
junto das populações. Job de Souza concorda em grande medida? Estava a sorrir enquanto o Carlos Em falava. parte. Em parte. Não em grande medida, em parte. Não entrando diretamente. Vamos então, qual é a parte que Não. discorda e qual é que concorda? Uau, Zacarias, assim fica difícil. O meu trabalho é só perguntar. Eu penso que concordo relativamente às receitas do setor mineiro e isso é um ponto de partida para despertar o Ministério, as finanças, o governo e o Parlamento. O ouro é um setor de extração de capital intensivo. Minas no IS de 300 milhões de dólares, na Willa de 100. Aliás, quem tem licença está a vender a 18, 20, 30, até já viu umas 40 milhões de dólares só por ter licença. Entretanto, o que está previsto recebermos em termos de royalty ao Estado são 7 milhões de quadros. Como é que isso passou no Parlamento? O que é possível de recebermos em termos de imposto industrial do setor mineiro, para o ouro em particular, está no orçamento. São 94 milhões de quadros. O que deu, nos meus cálculos, com 10% das minas a operar, cerca de 3 milhões de kwanzas por mina. Isso aqui, uma cantina, dá mais dinheiro do que as minas de exploração de ouro. É uma fuga ao fisco. Primeiro, que não reportam riqueza de exportação, divisas. Segundo, é que não reportam receitas fiscais, os impostos. Portanto, gastam dinheiro do combustível subvencionado, grande parte das empresas mineiras tem custos operacionais em cerca de 30% a 40% do gasóleo que é subvencionado, mas depois o retorno para o Estado ou para o país não vem. É possível mudar isso? É. Como? Com uma melhor fiscalização, um melhor controle. E poderíamos trazer aqui duas figuras. A primeira era não uma figura de inspetor autônomo para os recursos minerais estratégicos do país. É importante o ouro, o lítio, o cobalto, todos esses minerais é necessário haver uma figura autônoma. A semelhança da IGAI, por exemplo? Acredito, mas com poder. Né? A semelhança da IGAI com poder Mas efetivo. está a dizer que a IGAI não tem poder. Não tem. Tem que ter logística para as explorações mineiras são em zonas rurais, distantes. Sem infraestruturas. Sem infraestruturas. Tem que ter logística Difícil acesso. para ir lá, conseguir fiscalizar e possivelmente trazer melhores dados. E depois, eu penso que agora não, estamos há 12 meses ou 14 meses para as eleições, mas numa próxima oportunidade nós temos que começar a pensar em voltar a separar o Ministério dos Petróleos e dos Recursos Minerais. Não é possível setores estratégicos no mundo que hoje discute-se a transição energética concentrar todos esses serviços sem resultados. Você tem que ter um ministério que cuida, embora eu sei que o Carlos defende muito o Estado mínimo, mas tem que ter um ministério. Não é Estado Só mínimo, para provocar. um secretário de Estado pode bem fazer. Deixa eu só esse papel. provocar. Nós temos um secretário de Estado do petróleo. Temos um É secretário auxiliar, de não Estado. tem poder de decisão. Mas isso nem o ministro Aliás, da o ministro Administração, também não nem o ministro da Administração. Eu acredito que o problema não Deixa-me só concluir o Nem o raciocínio. ministro do Estado tem Deixa só poder. só Por concluir o favor, raciocínio. vamos deixar Tem que ter um o Job de Souza termina. Sim, ministério sim. para focar nas questões do petróleo, exploração, refinação, gás, biocombustível. E hoje, numa altura em que o mundo fala da transição energética, Alterações climáticas. Corredor do Lubito, conferência que tivemos agora em novembro, União Europeia, África, Estados Unidos, África, tudo resume-se numa coisa: minerais estratégicos. E nós temos. Entretanto, não temos plano, não temos projeto que retém riqueza da mesma dimensão que os europeus, que os americanos e os chineses estão a olhar para o país. Portanto, eu tenho que ter um ministério que tenha condições de focar-se em políticas para isso. Se não está a controlar o ouro, se não está a controlar esses minerais estratégicos, como é que vamos pensar na transição energética da mesma forma que os europeus, por exemplo, estão a pensar? É nessa ótica que eu acredito que era possível, numa próxima oportunidade, numa próxima legislatura, provavelmente pensamos em separar essas duas funções, porque o petróleo tem a sua componente e os minerais hoje Tem uma outra. têm uma outra. Diretor, essa é uma- O mais velho tem que ajudar. mas essa é uma pergunta. Essa é a pergunta de mais É melhor fui para o Carlos. Temos uma representante da polícia intendente. Por favor. Sabes que eu, por acaso, ouvi uma coisa que me chocou. Um colega da senhora intendente, Sim, sim. lá em Nambuangonga, dizer: se nós encontrarmos uma coisa, queima. Se encontrarmos, viste, não é? Eu me chocou-me, Segui também. pessoalmente me chocou-me, porque disse: se não conseguirmos tirar, não sei o Trazer, quê, queimam queima. as coisas para evitar que se vá.
enfim. Queimam os elementos de prova. Depois como é que você vai Pois, responsabilizar pois, criminalmente as pessoas? Mas isto está gravado. Isto está gravado. O senhor, enfim, não sei se é o comandante da polícia lá do sítio, a dizer isso, a falar na esquadra, para os seus comandados, e o que ele disse foi queimem. Mas, Porque Vitorino, a sim, lei sim. diz que estes bens apreendidos nos crimes de minerais estratégicos devem ser revertidos a favor do Estado. Mas Sim. o Não é problema que é não, esse. É que, não. senhor No fim do entendente, processo. Sim, não é sim. nada contra si, mas é a senhora que está cá a representar o Sim, seu certo. ministério. Certo. Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que fazem. E neste caso particular, este é público. Foi o senhor comandante que disse isso na televisão. Na televisão, não disse em segredo, não. Disse, viu, É o seguinte. Sim, ele É disse isso. que os meios deviam de ser Queimados, queimados. sim, E, sim. portanto, sem consequência absolutamente nenhuma. Portanto, de leis, estamos fartos nós. Temos todos muito boas leis, temos muito bons planos, temos essas coisas. Agora, o que nós precisamos é que se cumpra a lei. E quando é o próprio comandante da polícia que não cumpre a lei, acho que alguma coisa está... Vitorino Catombela, Errado. essa questão dos meus apreendidos tem sido muito levantada, não é? Não só no garimpo, mas noutras operações, vamos assim dizer, que a polícia tem estado a realizar. O destino a que se dá aos meios apreendidos. Sim, senhora. Bom, os meios apreendidos, de facto, têm se constituído em matéria para muita gente também se fazer sócio daqueles que ontem deviam ser criminalizados. E o doutor Jaime disse, e muito bem, há muitos responsáveis que foram ao campo, apreenderam os meios, e esses meios deviam se reverter a favor do Estado, mas são guardados num determinado lugar, mobilizam os mesmos tidos como criminosos, avancem, mas a partir de agora explorem e outra parte fica para mim. Isto existe. São pessoas revestidas de um certo poder e vão fazendo essas coisas. Então, quer dizer, estando com agentes de polícia, mais ainda com certas patentes, com um certo poder, a trabalharem neste jeito, nunca nós vamos conseguir combater a questão do garimpo. Nunca vamos combater o garimpo, porque eles também são garimpeiros. E aqui uma nota. Parece que temos alguma coisa contra o Congo Democrático. Por quê? Mas vamos dizer que nós somos ingratos. Aqui eu vou utilizar mesmo um plural. Somos ingratos porque a nossa sobrevivência, nós como Estado, até mesmo a nossa própria independência, foi também graças aos Congos. Não há nenhuma força, nenhum movimento, aqui o politólogo pode depois nos ajudar, não há nenhum movimento que não tenha se escondido nos Congos e depois não tenha saído lá dos Congos para vir aqui, digamos assim, lutar em prol da independência. Agora, o Congo não é desorganizado como nós. Do ponto de vista de arrecadação de receitas, o Congo, de facto, é sumamente organizado. É por esta razão que só na questão da portagem, se o termo é este, nós estávamos a cobrar o caminhão vindo do Congo a $50 e eles estavam a cobrar $4.000. Isto depois levantou outras questões. Não é? Não, porque eles são organizados. Isso é muito mau. Nós vivemos na SADC, sim. nós vivemos no Mercado Livre, Sim. não podemos fazer esse tipo de coisas. mercado? Se calhar alguma coisa que estava certa éramos nós, não é? Não é cobrar. Eu não sei se isto é o resultado da organização pois, ou se então, é resultado sim. de outra coisa qualquer. Não, eu respeito a visão. a circulação E ainda e a por cima, exportação caminhões dos nossos. angolanos. Ainda por cima, caminhões nossos que nem vão para o Congo. Sim, Vão para a cabina. Muito bem. Muito bem. Também Mas, não deveriam pagar a portagem. então para outras coisas, nós invocamos de facto que o Estado angolano é soberano, mas para outras já o Congo, de facto, como estamos na SADC, não sei o que, essas coisas. Nós temos obrigações Sim. no âmbito da zona de comércio. Plenamente E de essas acordo. obrigações Mas têm a- ser sentido cumpridas. de facilitar Sim, senhora. o comércio Está- dentro estamos da, ple- mas da estou- região. mas estou a falar- Agora, cada país tem... O problema é esse. É que, Sim. por exemplo, o Congo não faz parte. Sim. E tem estas coisas todas. E tem a sua política. Não pode um dia cobrar 100, no outro dia cobrar 4.000. Isto revela a desorganização. Pois, mas os mais. Não, eu respeito. de Então, facto. Bela, só para Mas terminar. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte: trouxe-se aqui que de facto parte do ouro ou do diamante vendido no Congo sai de Angola. E de forma ilegal. De forma ilegal. Se assim acontece, a culpa não deve ser de quem, Claro. de quem está aí vender. A culpa deve ser de quem é distraído e permite que os seus recursos naturais sejam retirados daqui e levados para as outras localidades. Agora, sobre a responsabilidade social das empresas, sobretudo do Ministério. E os recursos minerais petróleo e gás? Sim, senhora. A primeira coisa que temos que dizer é que, de facto, a responsabilidade deve ser do Estado. Se formos em Calunda, de facto, aquilo que o colono deixou já desapareceu. Não há asfalto,
a água não existe, luz não existe. Seria bom. As pessoas que viveram naquele tempo, lá nessas localidades, comiam pão vindo da Diamangue. As crianças comiam pão vindo da Diamangue. Hoje tem pão? Não há pão, não há absolutamente nada. Se eu tivesse que perguntar aqui, de facto, a escola pedagógica do Dundo foi obra deste ministério, mas foi graças ao esforço maior do governador Maiato. É por esta razão que a questão das autarquias, não sei se isso vai dar certo, porque, Carlos, passaram muitos governadores nativos, por exemplo, das Lundas. A única coisa que fizeram é encher os seus IBANs. Não organizando absolutamente. Mas, peço desculpa, não tem a ver o facto. Eu até posso ser presidente da Câmara do Quimbel. E não ser do natural. Quimbel. Justamente. Não tem nada a ver. O que as autarquias fazem é eleger. E, portanto, isso responsabiliza mais o dirigente do que eu, Plenamente. como sou primeiro secretário do MPLA, sou nomeado. Plenamente. A minha lealdade não é para a população, é para quem nomeou. Se o critério for. Não falo mal das autarquias. Não estou falando nada. Se o critério for. Já não temos tempo. Se o critério for nasceu aí, pode ascender. O Ministério tem estado a fazer a sua coisa, a sua parte, mas é o Estado no seu todo, o Executivo. E nós. Só para terminar, Carlos. Olha, vamos já dar a oportunidade ao Carlos, por favor. Já falou muito. Parece propositado. Nós, na Constituição, só temos as tarefas do Estado. Nós não temos na Constituição as tarefas do Executivo. Parece propositado, tá vendo? Né? Quer dizer, ao Executivo não se cobra nada. Mas no Código Mineiro tem. Artigo 8º. Não, estou a falar da Constituição. E nós estamos a falar do tempo. Obrigado. Carlos Rosado, vamos então a isso. Eu queria introduzir uma coisa, Paulo, que é o seguinte. Uma das coisas que o Ministro tem feito e o Ministério tem feito é, por exemplo, dizer que vamos acrescentar valor aos nossos minérios. Positivo. Uma das bandeiras tem sido o quê? A lapidação de diamantes. Eu tenho aqui dados que vieram no relatório da transparência e que dizem que em 2023 nós exportamos 9 milhões de dólares de diamantes lapidados. As exportações totais, como eu disse, foi de mais de 1.000 milhões. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, Paulo. Porque se nós temos não sei quantas fábricas de lapidação de diamantes, mas depois o resultado... Temos 8 em funcionamento. 9 milhões de dólares de exportação de diamantes, é só fazer as contas, não é? Quanto é que isso representa? Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem e que algumas pessoas dizem que os lapidadores, o que eles na coisa querem é ficar com os diamantes e depois até exportam os diamantes, porque estes valores são muito baixos. Se nós queremos melhorar o valor acrescentado nacional, estes números não são muito bons. Só tínhamos que proibir a exportação de diamantes brutos. Desculpa. Tenho um argumento aqui para acrescentar, se me permite. Vamos então, É um esclarecimento. depois